A paz do Senhor, jovens! Sejam bem-vindos a mais uma escola dominical, mais um domingo aqui aprendendo um pouco mais a palavra de Deus, agora de uma forma um pouquinho diferente, através de live, mas temos a certeza que vamos aprender e que Deus vai falar conosco da mesma forma, amém? Então hoje, dando continuidade ao nosso trimestre, estamos aprendendo sobre oração, e hoje a lição de número 9 fala sobre a oração do fariseu e do publicano, uma parábola contada por Jesus, e que eu entendo que essa parábola ela é de certa forma um paradoxo, é algo meio contraditório, porque Jesus nos ensina através da parábola que nós devemos seguir a oração do publicano, sendo que o publicano naquela época, o que era um publicano? Era um cobrador de impostos, então era um judeu a serviço de Roma, então eles não eram bem vistos, entre ali os próprios judeus, eles eram meio que rejeitados pela população da época, eles eram considerados desonestos, porque eles cobravam impostos da população ali, ninguém gostava deles, E aí, ao contrário do publicano, o fariseu, ele era um doutor da lei, que entendia da lei, E aí, Jesus fala que nós temos que seguir o exemplo da oração do publicano, E vamos entender o porquê durante a lição, tá? O texto do dia da lição fala o seguinte: qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Amém? Síntese da lição. Na parábola do fariseu e do publicano, Jesus nos ensina preciosas lições através das orações desses personagens. Justificação, misericórdia divina, coração sincero e o valor da humildade são alguns dos temas abordados. Amém? Texto bíblico, para quem talvez não tenha a lição e quiser acompanhar com a gente, se encontra em Lucas, capítulo 18, dos versículos 9 ao 14. Amém? E começa dizendo assim no versículo 9: e disse também esta parábola, Jesus dizendo, a uns que confiavam em si mesmos. Então Jesus já foi contar a parábola para as pessoas certas ali, para aquelas pessoas que provavelmente na época se achavam ali demais, confiavam neles mesmos, eram melhores do que os outros, crendo que eram justos e desprezavam os outros, Versículo 10: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. E eu já imagino as pessoas ali escutando Jesus falar, já começam a pensar: ih, rapaz, certeza que o publicano vai se dar mal, certeza que o fariseu vai sair por cima, E aí nós vamos aprender que não, Versículo 11: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha a audácia do fariseu, se achava ali, ele se achava, ele começou a orar, elevando o que ele tinha de bom e jogando ainda mais para baixo o publicano, os outros pecadores ali, achando que ele era melhor do que todos. E aí ele continua dizendo, jejum 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo que possuo, E aí Jesus começa a falar do publicano. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, Isso não é aquela batida de quem está se achando, dizendo que eu sou tal, é aquela batida de reconhecimento das suas falhas, Dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Foi só essa a oração do publicano, uma oração simples e pequena. E aí olha o que Jesus fala ali no capítulo 14: digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Amém? Então, dando continuidade ali na lição, está o primeiro tópico,
tá, da lição, nós vamos discorrer um pouco sobre a oração do fariseu, tá? Primeiro subtópico, a aparência da santidade, né? E esse é um problema enorme hoje em dia entre os cristãos, entre os jovens, né? Porque nós nos preocupamos muito com a nossa aparência, né? Nós muitas vezes pensamos que a nossa santidade, né, ela é revelada através do que eu visto, né? Através de como eu me porto também, mas não só dessa forma, né? Através do nosso interior, através do nosso coração, de como nós nos sentimos perante a Cristo, né? E o fariseu ali, para ele era o top das galáxias ali, né? Ele era o santarrão, digamos assim, né? A oração dele era mais preocupada em mostrar para as outras pessoas o quanto ele era santo, né? O quanto ele estava próximo de Cristo ali, teoricamente, né? E mostrar as falhas dos outros, mas ele não se preocupava com as falhas dele, né? Então que nós possamos deixar de lado essa ideia de que eu vou só mostrar como eu me porto, né? Eu vou só chegar na igreja e vou orar na igreja, eu vou levantar a mão e dar glória na igreja para as outras pessoas verem, né? Que eu estou dando glória, que eu estou orando, né? Mas verdadeiramente o meu coração não está ligado nisso, né? Verdadeiramente no meu dia a dia, quando ninguém está me vendo, eu não sou santo, né? Vai saber lá o que é que eu estou fazendo quando não tem ninguém olhando, né? Então vamos deixar de nos preocuparmos com a nossa aparência, com o que nós fazemos para as outras pessoas verem. Vamos nos preocupar mais com o que nós fazemos quando eu estou só eu e Deus. Amém, jovens? Vamos esquecer então, vamos aprender com esse exemplo negativo do fariseu. Amém? Segundo subtópico, fala a glorificação do eu. Ou seja, como eu já comecei a falar ali, né? O fariseu, ele começou a orar primeiro, que ele chegou lá, ele já ficou em pé, né? Numa posição de destaque perante os outros. O publicano também, mas ele ficou em pé, mas lá atrás, ele não tinha nem coragem de levantar os seus olhos ao céu, né? De reconhecimento do quanto ele era falho. Mas aí, ao contrário dele, o fariseu chegou lá, já ficou em pé, né? Começou a orar dizendo lá que ele entregava dízimo, que ele orava, que ele fazia isso, que ele fazia aquilo, né? E nós muitas vezes fazemos isso, né? Não porque eu venho para a igreja nos domingos, não porque eu venho para a escola dominical, porque eu entrego o meu dízimo. Isso não é nada mais do que a nossa obrigação como cristãos. Não, irmão Max, mas Max, eu sou honesto, ó. Parabéns para você, é isso que você quer, palmas por você ser honesto, né? Eu acho que você quer que eu te dê um prêmio Nobel por você ser honesto. Isso não é nada mais do que a nossa obrigação, primeiro como cristãos, segundo como cidadãos, de sermos honestos, né? De fazer o nosso melhor diariamente, de dar os nossos dízimos como cristãos, de vir para a igreja como cristãos. E a gente muitas vezes queremos nos gabar, digamos assim, nos achar, né, achar que somos melhores do que os outros, porque estamos cumprindo nada mais, nada menos do que a nossa obrigação, né, que era o caso do fariseu. Que nós não venhamos a seguir esse exemplo, mais uma vez, né, que nós venhamos aprender, na verdade, com o erro do fariseu, né, que nós venhamos realmente nos humilhar perante Cristo, né, reconhecer que nós somos falhos, que nós somos pecadores, né, deixar de olhar para o erro do irmão que está do nosso lado, deixar de olhar para as falhas de quem está do nosso lado e começar a olhar para as nossas falhas, olhar para o quanto nós somos falhos também e o quanto nós precisamos melhorar. Amém? E o terceiro subtópico fala assim, ó, será humilhado. Aí você pode parar para pensar, tá, mas como assim que o fariseu foi humilhado? Como? Jesus nem falou mais nada sobre ele, não falou do que aconteceu com ele. Pois é, né? Porque eu entendo que a pior forma de nós sermos humilhados como cristãos, né, como seguidores de Cristo hoje em dia, né, e naquele caso ali também, é o fato de nós não sermos justificados por Cristo, de as nossas orações não serem ouvidas, né, de nós não termos intimidade com Cristo.
E eu entendo que esta é a maior humilhação que nós podemos sofrer como cristãos, e foi o que aconteceu com o fariseu, né? A oração dele não foi ouvida, né? Foi só da boca para fora, provavelmente nem passou do teto do templo, nem passou do teto da igreja. Será que será que não é isso que tem acontecido conosco hoje em dia, né? Será que nós chegamos aqui para orar na igreja, mas em casa nós não oramos, em casa não lemos a Bíblia, fazemos aqui porque tem pessoas olhando, a nossa oração nem passa do teto da igreja, né? Deus não ouve as nossas orações, nós não temos uma verdadeira intimidade com Cristo, né? Eu acredito que essa é a pior forma de sermos humilhados, amém? E que então nós venhamos realmente buscar verdadeiramente a intimidade com Cristo, que nós possamos verdadeiramente reconhecer o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos pecadores, amém? Segundo tópico então, que fala da oração do publicano, tá? E o primeiro subtópico fala, sou um pecador, ou seja, basicamente a oração do publicano foi essa, ele reconheceu o quanto ele era falho, o quanto ele era pecador. E aí o comentarista da lição põe assim, assim como o fariseu, o publicano também orava sozinho, porém por um motivo muito diferente. O fariseu foi lá orar sozinho para se mostrar, para mostrar que ele era melhor do que os outros, né? Para mostrar que ele não tinha que estar misturado ali com os outros. Já o publicano, ele se afastou, ele foi orar sozinho, porque ele reconhecia o quanto ele era falho, ele reconhecia que ele não era digno, que ele era imerecedor de estar ali, né? Tanto que fala que ele não tinha nem coragem de levantar a cabeça e olhar para o céu, né? Ele achava que nem disso ele era merecedor, tá? E aí no final do subtópico 1 ali, o comentarista fala uma coisa muito interessante ali, a oração do publicano, tá? Dava ênfase em 3 grandes verdades. A primeira verdade, sou um pecador. A segunda, mereço o castigo. E a terceira, imploro o perdão. Ou seja, o publicano chegou lá reconhecendo que ele era um pecador verdadeiramente. Então, meio que automaticamente, né? Se nós reconhecemos que nós somos pecadores, nós reconhecemos que nós merecemos ser castigados pelos nossos pecados, né? Nós não merecemos estarmos aqui, nós não merecemos nem o ar que nós respiramos, nós temos que dar graças a Deus por tudo, né? E aí, o publicano, ele já reconhecendo quanto ele era pecador, reconhecendo que ele merecia ser castigado, né? Então, eu imagino que ele já tenha pensado, e que nós devemos pensar também, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós merecemos o nosso ser castigados. Então, se nós já estamos nessa situação, eu vou ao menos implorar perdão a Deus pelos meus pecados. Esse é o mínimo que nós devemos fazer, implorar a Deus, pedir a Deus para sermos perdoados, para que a graça e a misericórdia de Deus venha nos perdoar, amém? Então que nós possamos seguir esse exemplo do publicano, tá? Segundo subtópico fala assim, justificados por Deus. E eu anotei algo aqui muito interessante, o reconhecimento de sua verdadeira condição, tá? Quando a gente fala do publicano, foi o que levou o publicano a alcançar a justificação, foi o que levou o publicano a Deus ouvir as suas orações, digamos assim, tá? Ou seja, por que ele foi justificado? Por que ele foi perdoado, tá? Por que Deus ouviu a oração dele? Porque ele reconheceu a sua condição de pecador, de falho, de que não merecia estar ali. E assim temos que ser nós hoje em dia. Nós temos que seguir esse exemplo do publicano, tá? Reconhecer diariamente o quanto nós somos falhos. Reconhecer diariamente o quanto nós não merecemos estarmos aqui. O quanto nós não merecemos, como eu falei anteriormente, nem o ar que nós respiramos. Isso é tudo pela graça e pela misericórdia de Deus em nossas vidas, jovens. Isso é tudo pela graça e pela misericórdia de Deus em nossas vidas, meus amados. Amém? Então que nós venhamos reconhecer a nossa condição, né? Ao contrário do fariseu, né? Que para ele era ali o bambambam, né? Porque ele conhecia um pouco da palavra ali, né? Ele era o doutor da lei,
Ele se achava melhor do que todos. Esqueceu que ele era tão pecador, tão falho quanto o publicano, né? Que nós não venhamos seguir esse exemplo, que nós venhamos seguir o exemplo do publicano, né? Diariamente reconhecer o quanto nós somos falhos. Amém? E aí o terceiro subtópico e último para encerrarmos a lição, fala, será exaltado, né? E como assim o publicano foi exaltado, né? Porque provavelmente, se nós pararmos para pensar, ele foi no templo, orou, falou com Deus, mas quando ele saiu dali, ele continuou sendo rejeitado, né? Porque, como eu falei anteriormente, os publicanos eram rejeitados, né? Um exemplo de publicanos, inclusive, na Bíblia, tá? O Zaqueu, Mateus, o discípulo de Jesus, era um republicano, era um cobrador de impostos, né? Daquela época ali. Então, provavelmente, aquele publicano, quando ele saiu do templo, ele continuou sendo mal visto pela sociedade, continuou sendo taxado de desonesto, né, pela sociedade. Provavelmente tinha pouquíssimos amigos, né, dentro da sociedade, porque ninguém queria ser amigo deles, né? Alguém que é chamado de desonesto, que ninguém gosta, porque cobra impostos, né? Era o judeu que estava a serviço de Roma. Então provavelmente ele saiu dali e continuou sendo tratado da mesma forma. E aí nós paramos para pensar, tá, mas como é então que ele foi exaltado? Né? Da mesma forma que o fariseu foi humilhado porque não tinha intimidade com Cristo, né? Aquilo tudo era da boca para fora, o publicano foi exaltado perante Cristo, perante os céus, porque ele realmente tinha uma intimidade com Deus, digamos assim, tá? Porque ele realmente reconheceu as suas falhas, se prostrou, se humilhou diante de Deus ali, naquela oração dele, tá? Inclusive a sua oração, eu acredito, e segundo o texto fala, né, que ele foi justificado, ou seja, foi ouvida, né, por Deus ali naquele momento. Amém, jovens? Então eu acho que essa, da mesma forma que a pior forma de sermos humilhados, eu entendo e acredito, é não termos intimidade com Cristo, é Deus não ouvir as nossas orações, né? Eu acho que a melhor forma de nós sermos exaltados é tendo uma intimidade verdadeira com Deus, tendo uma intimidade verdadeira com Cristo, tendo a certeza que eu vou me ajoelhar para orar e falar com Deus, e eu vou me entregar verdadeiramente. Deus vai ouvir a minha oração. Amém, jovens? Então que nós possamos ser como esse publicano, que nós possamos seguir o exemplo do publicano e não do fariseu, que nós possamos buscar verdadeiramente nos humilharmos perante Cristo, reconhecer o quanto nós somos falhos, né? Nós podemos perceber que a oração do fariseu do publicano foi simples, uma oração simples. Ó Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Só bastou isso, mas foi uma oração sincera, que nós possamos fazer tudo em nossas vidas com sinceridade, que nós possamos buscar a Deus com sinceridade, nos entregarmos a Deus com sinceridade, orarmos a Deus com sinceridade. Amém, jovens? Para que nós possamos ter uma verdadeira intimidade com Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe, tenha um ótimo domingo e uma ótima semana.